Mais uma temporada do nosso programa Pode Cafitur, porque com a Cafitur você pode. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais da história dessa agência de viagem que nasceu com um propósito. Mas antes, não esqueça de ir nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui mesmo no canal do YouTube, curtir, apertar o sininho para você receber as nossas notificações. E quem vai falar a respeito da Cafitur é a fundadora, aquela que criou a Cafitur há muitos anos, a apóstola Denise. Tudo bem, pastora? Tudo bem, minha querida. É muito bom estar aqui com vocês para contar um pouco dessa história de sonhos, essa história maravilhosa. Porque na Cafitur você pode. Exatamente. Nós te levamos mais longe, não é? Exatamente. Eu queria saber como nasceu a Cafitur e de onde veio a ideia de criar uma agência com propósito. Olha, aí eu tenho que voltar alguns anos atrás, né? Eu era missionária, eu sou cristã de berço, né? Acho que eu nasci com o bercinho na igreja. E sempre tive o meu coração apegado à obra missionária, a ver os missionários, os pastores indo e voltando, convivendo com pessoas de outras nações. E aquilo foi me dando essa influência de mundo, de globo terrestre. E fui crescendo até que recebi de Deus um chamado missionário. Fui morar na Europa. Também morei nos Estados Unidos e fui em vários países da América do Sul. Meu primeiro país foi o Uruguai, depois eu fui para a Europa, depois eu fui para os Estados Unidos por 2 vezes. E aí não tem jeito, a gente vira bicultural. Você não é só brasileiro. E aí, para melhorar a história, eu me caso com uma outra nação. Eu me caso com um árabe. Então, gente, a mistura é boa, hein? Olha. América do Sul, Europa, Estados Unidos e mundo árabe. Todas estas frentes a gente conhece bem porque viveu nesses lugares. E aí, nossa igreja nasceu, a Igreja Apostólica Casa Firme, e eu fui percebendo que onde eu ia, algumas pessoas queriam ir comigo. E tinham aquela alegria de me acompanhar nas nações, nos lugares. E com isso eu fui percebendo que eu tinha que me organizar. Né? Porque eu gosto muito de fazer as coisas organizadas, tudo direitinho. Quando eu fui missionária, Lê, eu dormi nos hotéis de 7 estrelas, quer dizer, na grama. Na grama de Paris. Mas agora, nesta geração, a gente tem que se organizar, né? Então a gente começou a entender que era tempo. Então abrimos já há mais de 12 anos, a agência de turismo, no primeiro momento, para servir a nossa própria igreja e os nossos projetos. Mas hoje a Cafitur abrange tudo e todos. Alargou literalmente as estacas. Sim. Alargamos as tendas, fomos mais longe e temos uma história e um know-how tremendo de levar cristãos. Eu gosto de dizer que a Cafitur, ela ensina a pessoa a viajar. Ela debuta a pessoa, né? Que a pessoa tem uma experiência que ela jamais imaginou de sair do seu país. E essas histórias, a gente vai colhendo as histórias e é muito gratificante. Porque como a palavra de Deus diz, o Senhor ama toda tribo, língua, povo e nação. Não apenas o Brasil, mas essa coisa boa de abrir a mente de alguém, de um cristão, para ele ir para as nações e ver como é que é, e ver como um povo pensa, como ele come, o que ele faz. É muito prazeroso. São viagens incríveis que a gente faz, especiais. E, pastora, a Cafitur organiza não apenas as viagens, digamos, missionárias, viagens de outras igrejas, mas também viagens de lazer, de família, eventos cristãos. Sim. Ela, como eu falei, ela abrange tudo. Ela trabalha com qualquer público. É uma agência de viagens, que faz qualquer tipo de roteiro. Lua de mel, 15 anos,
grupos temáticos. Eu fiz agora há pouco tempo um grupo só de meninas, de mulheres. E nós fizemos a farra nos Estados Unidos, né? Com comprinhas, com comunhão. Então a gente tem tudo. A pessoa nos procura e a gente faz a viagem dos sonhos dela, viagem de férias, individual ou em grupo. Temas bíblicos, cristãos, missionários, humanitários, sociais. Tem para tudo. E a senhora falou alguns destinos, né? Que pode ser humanitário, pode ser missionário. Quais são, assim, os que a Cafitour pode organizar para outras igrejas? Por exemplo, a gente viu agora a volta de Israel. Tem as 7 igrejas. Outro dia a senhora enviou um grupo organizou um grupo que foi para a Jordânia. Sim, sim, nós temos aqueles mais tradicionais, como você já citou, Israel, mas não é um Israel, qualquer Israel, é nos passos de Jesus. Então a gente não vai muito para os profetas, para toda a história mesmo judaica. A gente vai nos passos do nosso Senhor Jesus. Então, uma viagem muito focada no caminhar de Jesus lá em Israel. É muito especial. Essa viagem eu formatei ela a dedo. Eu tenho um carinho por ela, porque eu fiz ela realmente focada nos evangelhos. Como foi, qual é o roteiro, onde ele foi, o que ele pisou, o que ele falou. E essa viagem é riquíssima, né? A gente pode um dia só falar dela. E outra viagem também que nós criamos, assim, muito diferenciada, é as 7 igrejas do Apocalipse. Porque nesse tempo de guerra com Gaza, essa situação toda que Israel fechou, eu entendi que nós tínhamos que fazer o Novo Testamento. E a Turquia também é o Novo Testamento, principalmente. Também um dia vamos fazer um podcast só da Turquia. E temos projetos tremendos. Eu quero fazer a igreja, o avanço da igreja cristã lá na Inglaterra, as terras do avivamento. Temos muitas ideias. Quero fazer também, já fizemos os Passos de Paulo, mas vamos fazer de novo, entrando também em Atenas, fazendo um cruzeiro na Grécia. Então a gente tem vários produtos que são viagens inspirativas, viagens devocionais e viagens para servir o Senhor. Então tem os focos diferentes. E a senhora falou aqui no começo do programa, é casado com uma nação, né? Uhum. Então, isso significa que tem uma parte da Cafitour que é muito especializada no mundo árabe. Exatamente. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse braço que é tão forte na Cafitour. A Ásia e nós estamos juntinhos. O meu esposo, o apóstolo Issan Halawi, ele é libanês. E um dos produtos, né, uma viagem marcante, extraordinária, é o Líbano, que é uma viagem fantástica. Ela continua o que aconteceu em Israel e na Turquia. Esse triângulo, Turquia, Israel e Líbano, é muito lindo, porque a Bíblia está nesse quadradinho aí, né? Então, a gente faz tudo, fazemos Dubai. Somos especialistas em Dubai, porque também quando, por causa de guerras e pandemias, Dubai começou a abrir, a gente levou vários grupos na Expo, fizemos atos ali muito lindos. E eu gosto sempre, sabe, de mostrar Israel e depois Ismael. Eu gosto de mostrar um pouquinho da realidade do mundo árabe, porque você sabe, as pessoas têm muito preconceito. Elas acham que vão andar nas ruas de Catar ou na Jordânia e vai ter uma bomba. Mas não é assim, gente. Inclusive, já fizemos Jordânia com Israel, fomos para Petra, que foi muito lindo, que é uma das maravilhas do mundo. Fomos também para a cidade de Baalbek, lá em Israel, no Líbano, divisa com a Síria. Tem muitos roteiros fantásticos, históricos, que a gente planeja e vai.
não é? Tem Egito, tem todo esse lado da Ásia. Mas somos especialistas em Dubai, onde a gente também mostra o modernismo, como é que tudo aquilo cresceu, como é que foi, que é cumprimento da própria palavra de Deus, né, sobre o mundo árabe, que Ismael seria o homem do deserto, que ele ia dominar o deserto. Foi a profecia sobre ele. E hoje a gente vê o mundo árabe dominando o deserto. Então, nessas viagens em grupos, temáticas ou individuais, a gente dá todo o suporte. A gente ensina a cultura, a gente fala do local, a gente puxa as raízes, é muito bom. E, pastora, além de fazer grupos próprios dessas viagens, a senhora também pode fazer grupos para outras igrejas, né? Para o roteiro Claro, deles, da sim. maneira deles. O pastor, né, muitas vezes, eu acho isso tão sadio, que o próprio pastor leve os seus filhos para Israel ou para uma outra viagem, ou às vezes até para um tempo de descanso. Outro tópico legal são os cruzeiros, que a gente fecha cruzeiros temáticos, ou o próprio pastor e a igreja, ou até grupos de trabalho, não precisa ser uma igreja. O trabalho, uma empresa que quer fechar, não, eu quero fazer um tempo com os meus funcionários, quero dar um curso, quero ir para um resort, eu quero ir para um hotel, ou quero ir para um cruzeiro, por que não? E a gente fecha, a gente consegue uma sala para eles, para ter tempo ali de comunhão, de conversa, treinamento. É muito abrangente. Somos especialistas em grupos, essa é a verdade. Todo tipo de grupo. Mas também trabalhamos no individual. E como alguém que nunca viajou com a Cafitur pode participar de uma próxima jornada? Eu sei que a agenda de 2026 está intensa, já tem muitas coisas programadas. Sim, sim. Olha, o planejamento é a alma do negócio. Eu gosto muito de planejar, eu acho que quando você planeja, nunca vai ser caro. As pessoas ficam com medo. Meu Deus, Israel, será que eu consigo? Consegue. Porque nós vamos te ajudar, nós vamos te disciplinar financeiramente para que você possa pagar com calma, tranquilo. E quando chegar na viagem, você já pagou, você desfruta, você vive aquilo. O ano de 2026, nós temos muitos desafios. Temos Israel, temos Turquia, temos Portugal, que nós fazemos todos os anos. Agora estamos abrindo para Itália, Roma, Perúdia. Estamos entrando nesse caminho em grupo, como eu falei. Vamos fazer também os grupinhos das mulheres, porque é muito legal isso. Às vezes os homens não conseguem ter folgas, certo? Sim. Não conseguem, o trabalho não permite, só férias janeiro e julho, e fica muito restringido. E às vezes a esposa, né, ou a mulher tem um pouco mais de flexibilidade, mas ela não quer viajar sozinha. Ela não quer, e o marido também não gosta que ela viaje sozinha. E não quer que ela viaje nesses grupos por aí, que ele não sabe com quem ela vai viajar. Então é muito gostoso, né? Os maridos entregam as esposas para nós e a gente leva e tem tempo gostoso com elas, elas voltam renovadas, fortes. Às vezes até um circuito de compras lá em Miami. Uhum. E além de Miami, eu não sei se você sabe, mas o hit do momento é o Panamá. Ah, é verdade. O Panamá é a Miami da América Central. Dá para dar um stopzinho lá. Tem muita novidade, viu? A Cafitur está sempre inovando. Tá vendo? Essa é a Cafitur, uma agência com propósitos. E é só entrar em contato, mesmo em rede social, é só procurar Cafitur. Sim. Que vocês retornam. Hoje a gente está em tudo, tá? No Instagram, YouTube, TikTok, aonde você quiser, você se encontra, você vai poder encontrar a gente, nós vamos até você também. Tem o nosso telefone que está passando aqui embaixo, né? Onde você vai poder entrar em contato. E eu gosto de falar que nós temos um atendimento humanizado.
Porque esse negócio de falar com o robô não dá. Pode ser o início de uma conversa, mas depois você vai ter um ser humano que vai cuidar com o maior carinho da sua viagem. Ok, obrigada, pastora. Vamos aí continuar com muitas conversas sobre viagem, porque aqui no nosso podcast da Pod Cafitur, você pode. Você pode. Sim, acompanhe a gente nas redes, você vai ver todas as novidades. Ok, deu 15 minutinhos.